E além desse projeto de ampliação da isenção do imposto de renda, o Congresso Nacional tem uma série de outros assuntos com interesses econômicos, por exemplo, a CPMI do INSS, além da PEC, dos precatórios, entre vários outros temas. Para avaliar esse cenário, como isso afeta a economia, eu converso agora com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia do BS no Brasil e colunista do Money. Boa tarde, Solange. Como é que fica o Congresso Nacional diante deste mundo em Brasília que definitivamente não está tranquilo? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? De fato, não está nada tranquilo e a gente sabe quando tem muita turbulência, o resultado não é bom para o fiscal. Então, eu acho que existe hoje uma expectativa de que pelo menos a pauta da isenção do IR vai ser aprovada, né? E a gente tem receio de que a compensação seja desidratada, né, diante de tanta turbulência aí no meio político. No caso da a CPI do INSS, que foi ontem, a gente foi divulgado, né, o relator e o presidente da comissão da oposição, né, do governo, deu um sinal de alerta de que está faltando um pouco de organização no Congresso. E a expectativa é que nas próximas horas, nos próximos dias, a gente tenha mais turbulência. Então, acho que uma notícia de perda de arrecadação, né, diante de um tamanho de um problema enorme para 2026, pode trazer preocupações maiores para o mercado. E Solange, esse cenário político com o que a gente viu lá na CPMI mostra que o governo, apesar da popularidade do presidente Lula, não tá muito longe de ter, de fato, força política no Congresso Nacional. Ou seja, a governabilidade, ela não está vindo junto com essa melhora da imagem do governo? Então, não, porque essa melhora da imagem, essa melhora da popularidade do governo traz a oposição para um nível mais combatente, né? Eu diria assim. Então, o clima no Congresso fica pior. E ainda mais que essa popularidade está vindo num contexto de acirramento de tensões políticas e geopolíticas relacionadas à eleição. Então, não é uma popularidade que vem num contexto de economia melhor. É verdade que a inflação tem recuado, mas eu não acho que isso seja o grande motor por detrás apenas dessa melhora da popularidade. Então, como ela vem num embate político, acaba refletindo no Congresso um clima pior, né? E outros projetos aí, por exemplo, a MP 1303, que pagaria uma parte da conta do IOF, parece que também vai ser super desidratada. Então, o desafio para 2026 segue muito alto. E olhando para 26, então, já que a gente entrou neste ano tão esperado, é, na terça-feira a gente viveu um dia difícil para o mercado, com as ações dos bancos derretendo, em meio à reação à decisão do ministro, à afirmação do ministro Flávio Dino, naquela decisão sobre Mariana, né, sobre um assunto que não tem nada a ver com Lei Magnitsky, mas também em meio ao rumor de que o presidente Lula poderia dar uma esticada nas pesquisas eleitorais, ampliando bastante sua vantagem sobre a oposição. Hoje a gente teve os números, de fato, de uma pesquisa nova, mostram uma melhora da competitividade do presidente Lula em 2026, mas não confirmam aquele cenário. Como é que é a leitura, Solange, do mercado financeiro, dos gestores, dos investidores, do que se sabe até agora sobre as eleições de 2026? A chance de a gente ter um candidato reformista, competitivo, diminuiu ao longo dos últimos dias? Então, Naka, eu acho que a gente está no meio de uma turbulência muito grande que não vai acabar tão cedo. Então, eu acho que qual é o principal risco para o Brasil hoje? É essa leitura de que existe uma oportunidade de explorar esse cenário geopolítico complicado com benefícios eleitorais para um lado ou para o outro. Eu acho que isso é um grande risco para a economia e vai ser um risco para a eleição, seja
do candidato governista, seja da oposição. Se o Brasil escalar, né, essa situação com os Estados Unidos e a gente tiver um agravamento de sanção ou interpretações sobre as leis que já estão sendo aplicadas, mais duras, isso pode causar um problema grave na atividade real. A gente está falando aqui do sistema financeiro. O sistema financeiro, ele é o pilar da economia real. Não existe economia sem crédito, sem intermediação. Imagina, você acha que todos os setores poderiam ser impactados de uma maneira muito significativa. Então, explorar essa crise geopolítica que a gente vive, que é completamente imprevisível, né? Depende de acontecimentos no judiciário, no acontecimento no cenário político local. Para tirar vantagem, eu acho que não vai ser bom nem de um lado, nem do outro. E se a economia sofrer muito, eh, por conta disso, eu acho que se a gente tentar, esgarçar, ela vai sofrer, não tenho dúvida de que ela vai sofrer, o prêmio de risco do Brasil vai crescer muito, vai complicar muito a tarefa de quem ganhar a eleição. A gente já vê que precisa fazer um ajuste significativo, né, um ajuste fiscal da ordem de 3% do PIB para conseguir estabilizar essa dívida que está crescendo a uma taxa muito forte. Se as condições econômicas deterioram ao longo de 26, esse ajuste vai ter que ser maior, né? Então, eu sei que nenhum candidato pensa, né, no pós-eleição, né, se cair no seu colo, como é que vai ser difícil, mas, infelizmente, a vida do empresário e do consumidor brasileiro pode ficar muito complicada nesse quadro. Você, Solange, mapeou muito bem e de maneira muito clara os riscos que a gente tem diante desta dúvida geopolítica. E 2026, obviamente, está absolutamente atrelado a tudo isso, né? Essa discussão é uma discussão contínua, é a mesma em várias frentes. 2026, a eleição, ela já faz preço de maneira clara, assim, transparente no mercado ou ainda isso está muito difuso? Não, faz muito preço, tá? É muito difícil dizer o quanto ela está fazendo de preço, porque, de fato, como você disse, a gente não sabe o candidato da oposição, né? Então, todas as pesquisas colocam vários cenários e, sem ter um cenário mais restrito, que acho que ninguém no mercado espera para antes de início de abril, é difícil, dizer qual é a probabilidade que o mercado estima de um lado ou de outro, mas qualquer notícia acaba afetando essas probabilidades que é difícil de dizer quais são, mas afeta, né. Então, os acontecimentos no judiciário, os acontecimentos na nossa relação com os Estados Unidos e a própria evolução da economia, né, se a inflação vai continuar caindo, se a economia vai desacelerar, se o Banco Central realmente vai conseguir entregar alguma queda de juros, no final desse ano, no início do ano que vem, tudo isso afeta a perspectiva de eleição e afeta muito o preço de mercado. E quando a gente entrar no ano de 2016, desculpa, 26, vai afetar muito mais, porque o cenário vai ficar um pouco menos amplo, né, a partir do primeiro trimestre, depois do primeiro trimestre. Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS aqui no Brasil, colunista do Money. Solange, obrigado pela conversa, como sempre. Bom finzinho de quinta-feira. Obrigada para vocês também. Um beijo.